Neste sábado, 25 de julho de 2026, o presidente argentino Javier Milei fez uma passagem pelo Brasil marcada por declarações duras contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, além de uma agenda que evitou por completo qualquer contato com o Palácio do Planalto. Vamos entender ponto a ponto o que aconteceu, o que foi dito e como isso se encaixa numa relação entre os dois presidentes que já vem tensa há alguns anos. A visita de Milei ao Brasil começou pela manhã, em São Paulo, quando ele foi recebido pelo governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. Ali, o presidente argentino foi homenageado com a Ordem do Ipiranga, que é a mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo a brasileiros e estrangeiros que prestaram serviços considerados relevantes ao Estado e ao país. Essa cerimônia aconteceu antes do compromisso principal do dia, que era a Convenção Nacional do Partido Liberal. À tarde, no estádio do Pacaembu, aconteceu a convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E foi ali que Milei discursou para o público presente. O presidente argentino chamou Lula de presidiário e de ladrão, associando o presidente brasileiro ao Fórum de São Paulo, que ele descreveu como uma rede que, segundo suas palavras, ajuda a disseminar o que chamou de comunismo pela América Latina. Ele também citou o antigo líder cubano Fidel Castro, nesse mesmo trecho da fala sobre o ministro Alexandre de Moraes. Milei usou a expressão lixo careca. A justificativa dada pelo presidente argentino foi que Moraes teria negado a ele uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante essa passagem pelo Brasil. Essa fala gerou reação imediata dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin classificou publicamente as declarações de Milei como incivilizadas, rebatendo o ataque feito ao colega de corte. Ainda durante o discurso, Milei se dirigiu diretamente a Flávio Bolsonaro, pedindo que o senador interrompesse o que ele chamou de palhaçada socialista nas eleições de outubro. O presidente argentino afirmou que o Brasil ainda não experimentou as consequências mais desastrosas do que classificou como um modelo econômico e político equivocado, mas que poderia experimentar essas consequências caso o país não mude de rumo. Segundo ele, essa mudança de rumo passaria pela vitória de Flávio Bolsonaro. Nas urnas, Milei também criticou a condução econômica do governo brasileiro, apontando falta de um ajuste fiscal mais rígido, e disse esperar que quem causou o que descreveu como desperdício pague o preço, perdendo as eleições em outubro. O presidente argentino ainda mencionou que, na visão dele, o avanço de governos de direita em países como Argentina, Colômbia, Chile e Equador deveria se estender ao Brasil. Um ponto que chamou a atenção na cobertura do dia foi justamente o que Milei não fez. Em nenhum momento da passagem pelo Brasil houve qualquer tentativa de encontro com o presidente Lula, não houve reunião marcada, não houve conversa protocolar, nem mesmo um contato mais breve, como costuma acontecer em visitas de chefes de Estado estrangeiros, mesmo em casos de relação mais distante. Esse silêncio no protocolo reforça um padrão que já vinha se repetindo entre os dois presidentes. Para quem acompanha a política sul-americana, essa não é a primeira vez que Milei e Lula protagonizam esse tipo de tensão. Durante a campanha que elegeu Milei, ele chegou a chamar Lula publicamente de corrupto, de comunista e de dinossauro, palavras que geraram um desgaste diplomático significativo entre Argentina e Brasil logo no início do mandato argentino. Ainda assim, depois da eleição, Milei chegou a enviar a Lula um convite formal para a cerimônia de posse, além de uma carta na qual falava em fortalecer os laços entre os dois países e buscar crescimento conjunto. Esse gesto foi visto na época como um possível recomeço na relação bilateral. Esse recomeço, porém, não se sustentou. Em encontros internacionais posteriores, como a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o cumprimento entre os dois presidentes já era visivelmente frio, durou poucos segundos. Seguiu à risca o protocolo formal, mas sem qualquer sinal de aproximação pessoal.
enquanto Lula recebia outros chefes de Estado com mais informalidade, o encontro com Milei ficou marcado justamente pela distância entre os dois. Desde então, a relação seguiu se deteriorando. Lula chegou a cobrar publicamente um pedido de desculpas de Milei pelas ofensas feitas durante a campanha. O presidente argentino respondeu na ocasião que não tinha do que se arrepender. Essa postura se repetiu em visitas seguintes ao Brasil, quando Milei preferiu participar de eventos ao lado de setores da direita brasileira, incluindo encontros com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez de buscar qualquer aproximação institucional com o governo brasileiro em exercício. A passagem deste sábado, portanto, segue essa mesma lógica. Milei optou por participar de um evento partidário de oposição ao governo federal brasileiro, concedeu declarações duras contra o presidente e contra um ministro do Supremo Tribunal Federal e não reservou nenhum espaço na agenda para qualquer contato oficial com o Palácio do Planalto. Esse tipo de escolha tem, historicamente, gerado desconforto diplomático entre os dois países, que são os maiores parceiros comerciais dentro do Mercosul. O momento político brasileiro também ajuda a explicar o peso dessa visita à convenção do Partido Liberal, que serviu de palco para o discurso de Milei, oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, mas até este sábado, o partido ainda não havia definido quem será o vice na chapa. O prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral para essa definição se encerra no dia 5 de agosto, ou seja, a poucos dias da data limite. Essa indefinição é um dos pontos que a legenda ainda precisa resolver antes de seguir para as eleições de outubro do lado do Supremo Tribunal Federal. A resposta de Edson Fachin, classificando as falas de Milei como incivilizadas, mostra que a corte não deixou o episódio passar sem reação. É um sinal de que o desgaste entre o presidente argentino e as instituições brasileiras não fica restrito ao Palácio do Planalto, alcançando também o judiciário. Em resumo, o que se viu neste sábado foi mais um capítulo de uma relação que já soma anos de atritos. De um lado, um presidente argentino que segue optando por alianças com a oposição brasileira e por críticas públicas duras ao governo Lula. Do outro, um governo brasileiro que segue sem qualquer sinal de reaproximação com Buenos Aires enquanto essa postura se mantiver. Resta acompanhar se essa tensão vai se refletir de alguma forma nas relações comerciais entre os dois países, especialmente dentro do Mercosul, ou se vai continuar restrita ao campo das declarações públicas. Vale entender melhor o cenário em que essa convenção do Partido Liberal aconteceu. O partido chega, a este momento, precisando construir uma candidatura competitiva para outubro, depois de anos em que o nome mais forte da legenda foi o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue inelegível. A escolha recaiu sobre o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, e a convenção deste sábado no estádio do Pacaembu foi o momento formal em que essa candidatura passou a existir oficialmente dentro do processo eleitoral. Era natural, portanto, que o evento reunisse lideranças da direita brasileira e também nomes internacionais alinhados a esse mesmo campo político. E foi exatamente nesse contexto que a presença de Milei ganhou peso simbólico. A escolha de Milei como convidado de destaque não é casual. Desde que assumiu a presidência da Argentina, ele se tornou uma referência para a parte da direita latino-americana, especialmente pelo discurso de corte de gastos públicos e pela retórica dura contra o que chama de esquerda e de comunismo na região. Ao discursar na convenção que lança a candidatura de Flávio Bolsonaro, Milei não estava apenas fazendo uma visita protocolar a um país vizinho. Estava emprestando seu nome e sua imagem política a um projeto eleitoral específico dentro do Brasil. Isso ajuda a explicar por que a fala teve o tom que teve, direcionada tanto ao governo Lula quanto ao judiciário brasileiro. A homenagem recebida por Milei mais cedo naquele mesmo dia, a ordem do Ipiranga entregue pelo governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes, também merece contexto. Essa é uma honraria histórica do Estado de São Paulo, concedida a personalidades que, segundo os critérios oficiais,
prestaram serviços relevantes ao Estado e ao país. O fato de um governador de um estado brasileiro conceder essa honraria a Milei horas antes de o presidente argentino discursar contra o governo federal e contra o Supremo Tribunal Federal é um detalhe que soma à leitura política do dia, mostrando alinhamento entre parte da gestão estadual paulista e a agenda internacional da direita representada por Milei. Do lado da reação institucional, a fala do ministro Edson Fachin, chamando as declarações de incivilizadas, não ficou isolada. Esse tipo de resposta pública de um ministro do Supremo Tribunal Federal a um chefe de Estado estrangeiro é incomum e reforça que o desgaste gerado pelas falas de Milei não se limitou ao campo político tradicional, atingindo também a relação entre o Brasil e a Argentina no nível institucional. Sobre a ausência de qualquer contato entre Milei e Lula durante essa passagem, visitas de chefes de Estado estrangeiros ao Brasil costumam envolver, no mínimo, um gesto protocolar. Mesmo que seja apenas uma reunião breve ou uma ligação de cortesia, o fato de Milei ter passado por São Paulo, participado de 2 agendas de peso, sem que houvesse qualquer tentativa de contato com o Palácio do Planalto, reforça a leitura de que essa não foi uma visita de Estado tradicional, mas sim uma visita alinhada especificamente ao campo político oposto ao do governo federal brasileiro. Olhando para o histórico da relação entre os dois presidentes, fica mais fácil entender por que esse tipo de episódio se repete ainda durante a campanha que levou Milei à presidência da Argentina. Ele classificou Lula publicamente como corrupto, comunista e dinossauro, um discurso duro que, à época, gerou preocupação em setores diplomáticos e empresariais dos dois países, já que Brasil e Argentina são os 2 maiores parceiros dentro do bloco comercial do Mercosul. Depois de eleito, Milei chegou a suavizar o tom, convidando Lula formalmente para sua posse e enviando uma carta na qual falava em cooperação e crescimento conjunto entre os 2 países. Esse movimento chegou a ser lido como um possível recomeço. Só que esse recomeço não durou. Em encontros internacionais que se seguiram, como a cúpula do G20 realizada no Rio de Janeiro, o cumprimento entre os 2 presidentes já mostrava a distância que se mantinha. Foi um aperto de mãos breve, dentro do protocolo oficial, mas sem qualquer sinal de aproximação. Além disso, o contraste ficou ainda mais evidente quando comparado à forma como Lula recebeu outros líderes presentes na mesma cúpula, tratando os demais chefes de Estado com bem mais informalidade e proximidade do que reservou ao presidente argentino. Depois desse episódio, a relação seguiu esfriando. Lula chegou a cobrar publicamente um pedido de desculpas de Milei pelas ofensas feitas ainda durante a campanha eleitoral argentina. A resposta do presidente argentino foi direta, afirmando que não tinha do que se arrepender das declarações feitas. Esse posicionamento se manteve nas visitas seguintes que Milei fez ao Brasil. Em mais de uma ocasião, ele optou por participar de encontros ao lado de setores da direita brasileira, incluindo aparições ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, sempre evitando qualquer aproximação institucional direta com o governo federal em exercício. Esse padrão de comportamento é o que torna a passagem deste sábado mais um capítulo dentro de uma sequência já conhecida, e não um episódio isolado. Milei escolhe, repetidamente, alinhar sua presença no Brasil a eventos e lideranças específicas de oposição ao governo Lula, ao mesmo tempo em que evita qualquer gesto formal de aproximação com o Palácio do Planalto. Esse tipo de escolha tem impacto que vai além do campo político, já que Brasil e Argentina possuem uma relação comercial extensa dentro do Mercosul, e uma relação pessoal desgastada entre os 2 presidentes tende a dificultar avanços em pautas econômicas conjuntas. Para os próximos dias, 2 pontos seguem em aberto. O primeiro é a definição do vice na chapa de Flávio Bolsonaro, com o prazo do Tribunal Superior Eleitoral se encerrando no dia 5 de agosto. O partido ainda precisa fechar esse nome antes de seguir oficialmente
rumo às eleições de outubro, o segundo ponto é como o governo brasileiro vai reagir, formalmente ou não, às declarações feitas por Milei. Até o momento, a resposta mais direta partiu do ministro Edson Fachin, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, sem que o Palácio do Planalto tenha se manifestado publicamente sobre o episódio. De qualquer forma, o que fica registrado deste sábado é uma nova página dentro de uma relação que já soma anos de tensão entre Brasília e Buenos Aires. De um lado, um presidente argentino que segue apostando em alianças com a oposição brasileira e em críticas públicas duras ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal. Do outro, um governo brasileiro que segue sem qualquer sinal de reaproximação. Resta acompanhar se esse padrão vai continuar se repetindo até as eleições de outubro e se, independente do resultado nas urnas, a relação entre os dois países vai encontrar algum caminho de reaproximação institucional nos próximos anos. Lo que quiero decirles es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.